Opa, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com você? Bom, pela primeira vez na história eu vou concordar com o Vitalik Buterin a respeito do que ele falou sobre El Salvador. E realmente, a coisa lá, eu vou te dizer, tá muito feia. Eu sei que tem muita gente que acha o máximo, tem um país inteiro que adotou o Bitcoin como moeda. Eu reconheço que isso é positivo para o mercado das criptomoedas, mas infelizmente a maneira com a qual a coisa foi feita é algo horrível, é algo degradante. Eu te convido agora a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece, e também eu te peço para você deixar um like nesse vídeo, porque assim você mostra para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e utilizando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos lá. O Vitalik Buterin, ele basicamente fez duras críticas aí à comunidade das criptomoedas, e o principal ponto dessa crítica dele é que a comunidade adora idolatrar ricos e famosos. E isso, na verdade, é algo que faz total sentido, né? Não só a comunidade das criptomoedas, mas todo mundo gosta aí, grande parte das pessoas passam a idolatrar todo aquele que é rico e famoso. Não que essas pessoas elas não tenham trabalhado muito para chegar onde chegaram, não que elas não mereçam, né? Muitas vezes merecem, outras vezes talvez não. Não sei como que as coisas na vida funcionam, eu tenho o meu conjunto de suposições, mas a verdade é que se a pessoa tá lá, alguma coisa aconteceu para que ela chegue lá. Talvez seja algo incorreto que ela fez, talvez seja algo correto. A gente não pode imaginar que todo mundo que é rico é desonesto, a gente não pode também dizer que todo mundo que é honesto é pobre. A gente não tem como afirmar também que todo mundo que é pobre é porque é burro, e todo mundo que é rico é inteligente. Todas essas informações, elas são falsas. Todas essas afirmativas, elas são falsas, talvez em pelo menos 50% dos casos. Então tem gente muito burra que é rica, e tem gente muito pobre que é super inteligente. Eu cansei de ver pessoas muito bem instruídas e com capacidades avassaladoras que não prosperaram financeiramente, e ou por não ter um interesse ou um viés focado nisso, ou porque simplesmente não quiseram, enfim. E o que acontece é que o pessoal acaba idolatrando muito o presidente de El Salvador, né, o Nayib Bukele, e porque ele adotou o Bitcoin como moeda oficial do país. Só que o que todo mundo esquece de mencionar em relação a isso é que, embora ele tenha feito essa adoção, foi uma coisa arrojada e tudo mais, ele basicamente aderiu ao Bitcoin sem que houvesse um clamor público. Então, você falar assim, olha, o Bitcoin está livre para uso no país, é uma coisa. Agora, você imputar um conjunto de regras e leis que determinam que as pessoas sejam obrigadas a aceitar Bitcoin só para sair bonitinho na fita, falar assim, olha, aqui a gente adotou o Bitcoin como moeda oficial. Aí é uma sacanagem gigantesca. Esse sim é um ato antidemocrático. E digo mais, é muito bonito e maravilhoso ele sair por aí comprando Bitcoin em criptomoedas. Eu penso que é uma escolha bem acertada por parte do Estado, mas a gente tem que entender que sempre existe a questão da democracia. Então, você pergunta aí para todos os habitantes de El Salvador, se a gente fosse fazer um plebiscito ou um questionário, enfim, você é a favor do governo do estado ir lá e comprar Bitcoin em criptomoedas? E olha, como eu digo para vocês que grande parte da população não é instruída a respeito disso, então eu começo a suspeitar de que como as pessoas vão querer algo que elas não entendem, nem sabem o que é. A gente já viu algumas pesquisas aí com o pessoal de El Salvador, e eles basicamente não entendiam vários aspectos a respeito do Bitcoin. Então, como que você quer
colocar alguma coisa para as pessoas. Ah, mas daí é muito bom para a população e tudo. Olha, não importa se isso é bom para a população ou não. Quando a gente fala de um processo democrático, você não tem que fazer o que você acha melhor. Você tem que fazer aquilo que você acredita ser a representação da vontade popular, da vontade do povo. Aqui em São Paulo a gente teve um exemplo que o nosso antigo governante, ele teve nessa época do Fique em Casa. Apesar das pessoas quererem sair para trabalhar, os empresários forçando para tentar fazer com que as pessoas fossem trabalhar, no fim das contas ele fez o contrário do que a população queria. Tanto é que a popularidade dele foi extremamente baixa. Em relação aos jornalistas, ele saía lindo e pomposo lá, dando entrevista todo dia, se achando o máximo. Só que daí o cara queria até depois se lançar a presidente, né? O chamado, ele ficou conhecido aqui em São Paulo como calcinha apertada, o João Dória. E daí, infelizmente, ele fez uma pesquisa, né? Houve uma pré-pesquisa para tentar entender qual seria a popularidade dele e viram que a popularidade dele seria extremamente baixa por conta das ações que ele tomou aqui. Então foram atos antidemocráticos realizados aqui no estado de São Paulo e em outros estados também, em que, apesar de muitos concordarem que seja importante ficar em casa, ainda assim havia uma grande parte da população que era contra ficar em casa, que fosse trabalhar com máscara, com luva, com capa, não sei o que seja, a pessoa ela é a favor de continuar tendo o emprego dela, continuar recebendo salário, o empresário continuar contratando, continuar expandindo, e péssimas decisões foram tomadas não só aqui no Brasil, como no mundo. Então esse é um exemplo de algo antidemocrático, e os protestos nunca eram mostrados que haviam contra o calcinha apertada, e toda vez que alguém sequer citava esse protesto, as únicas vezes que eram citados, o pessoal chegava lá e falava assim, protesto de bolsonarista, mas não tinha um com a placa escrito Bolsonaro ou pregando qualquer coisa relacionada ao Bolsonaro. E o calcinha simplesmente ele acabou sumindo. Talvez ele volte aí depois para tentar se candidatar a alguma coisa, eu não duvido que ele venha fazer isso, mas foi um ato antidemocrático. E quando a gente fala aí do Bukele, simplesmente é algo maravilhoso a gente ter um país, uma nação inteira que aceita Bitcoin, mas será que a população realmente queria isso? É uma pergunta que é interessante ser feita. Tanto é que o Vitalik Buterin, ele falou que o ato dele também é uma tática imprudente, abre aspas. A tática de enviar Bitcoin para milhões de pessoas em El Salvador ao mesmo tempo, quase sem nenhuma tentativa de educação prévia, é algo imprudente. Então muitas pessoas no meio do caminho foram hackeadas, perderam seu dinheiro, não souberam como utilizar o Bitcoin, e sem contar que ele está comprando Bitcoin com o dinheiro do imposto das pessoas, né? Então, poxa, você não está usando o seu dinheiro, meu amigão. Você não está trabalhando com a sua grana. Quando você trabalha com o dinheiro de outra pessoa, você tem que fazer o que a outra pessoa quer e não o que você acha melhor. Então, infelizmente, temos um sério problema democrático aí, apesar de ser um homem visionário, é um homem antidemocrático. Temos que ser sinceros. Muito obrigado por ter assistido e antes de ir embora, manda um like aí. Até mais.